Imagine acordar e perceber que você não consegue mais mentir, nem para ser educada, nem para se proteger, nem para sobreviver. Liora sempre foi desastrada. Derrubava bandejas, tropeçava nos próprios vestidos, falava o que não devia, mas pelo menos conseguia fingir. Conseguia sorrir quando precisava. Conseguia se calar. Até tocar naquela rosa. A rosa que ninguém deveria tocar. No quarto que ninguém deveria atravessar. Do homem que ninguém ousava desafiar. O sangue foi pouco. Só um furo no dedo. Mas desde então, cada pensamento que atravessa sua mente sai pela boca. Sem filtro. Sem estratégia. Sem misericórdia. E agora ela está sendo levada pelo corredor principal do castelo, para falar com ele, o rei alfa mais temido do continente. E Liora já percebeu uma coisa terrível. Se ela pensar errado, ela vai dizer errado. E se disser errado na frente dele, talvez não saia viva da sala. Se você ama protagonistas fortes que não imploram por respeito, alfas que protegem o que é deles, reviravoltas de tirar o fôlego e vinganças perfeitamente planejadas, você está no lugar certo. Entre para a Alcateia. Agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like e seu uivo nos comentários. Novos lobos têm sua chegada celebrada. Agora relaxe, pegue o seu cafezinho ou chá e deixe eu te contar uma história. Eu sempre soube que era invisível. Não no sentido literal, claro. Eu tinha um corpo, um rosto, 2 mãos que viviam derrubando coisas. Mas para os lobos do Palácio Real da Matilha da Lua de Prata, eu era apenas mais uma ômega de baixa patente que trabalhava nas cozinhas. Alguém que existia para descascar batatas, lavar panelas e desaparecer nos corredores quando os lobos importantes passavam. E eu estava bem com isso. Honestamente, eu estava. Invisibilidade tinha suas vantagens. Ninguém esperava nada de mim. Ninguém me pressionava. Ninguém notava quando eu tropeçava no próprio pé ou quando derrubava um saco inteiro de farinha no chão da despensa. As outras ômegas reviravam os olhos, eu limpava a bagunça e a vida seguia. Mas naquela manhã de quinta-feira, tudo mudou. E como sempre, foi culpa da minha falta de coordenação motora. Tudo começou quando a senhora Vera, a governanta-chefe do palácio, entrou na cozinha com o rosto pálido e uma bandagem no tornozelo esquerdo. Ela se apoiava numa bengala improvisada e tinha aquela expressão de quem estava prestes a pedir algo terrível. Liora. Ela apontou a bengala na minha direção como se fosse uma varinha mágica amaldiçoada. Você vai ter que limpar os aposentos do rei hoje. O silêncio que caiu sobre a cozinha foi tão pesado que eu poderia jurar que ouvi uma colher cair no andar de cima. Todas as outras ômegas me olharam com uma mistura de pena e alívio por não terem sido escolhidas. Eu, por outro lado, senti meu estômago despencar até meus pés. Eu? Consegui gaguejar, quase derrubando a cesta de pães que estava segurando. Senhora Vera, a senhora tem certeza? Porque eu sou meio desastrada. Ela arqueou uma sobrancelha. Acredite, Liora, eu sei. Mas quebrei meu tornozelo ontem à noite nas escadas e não tenho escolha. Você é a única disponível. As outras estão preparando o banquete para os alfas visitantes. Alfas visitantes. Claro. Mais um motivo para o Rei Thorne estar de péssimo humor ultimamente. O Rei Thorne. Só de pensar no nome dele eu sentia um arrepio estranho subir pela espinha. Não era medo exatamente. Era algo mais complicado. Respeito? Curiosidade? Uma atração inconveniente que eu fingia não sentir toda vez que o via passar pelos corredores como uma tempestade silenciosa. Ele era lindo de uma forma que doía olhar. Alto, ombros largos, mandíbula marcada, olhos cor de âmbar que pareciam atravessar sua alma e julgar cada pecadinho secreto que você guardava. E ele nunca, jamais, sorria. Nos 5 anos que eu trabalhava no palácio, eu o tinha visto de perto talvez umas 3 vezes. E nas 3 vezes, ele olhou através de mim como se eu fosse um móvel, o que era justo. Eu era uma ômega de cozinha.
Ele era o Rei Alfa. Estávamos em universos completamente diferentes. Liora. A voz da Senhora Vera me trouxe de volta à realidade. Você está me ouvindo? Sim. Sim, senhora. Eu me aprumei, quase derrubando a cesta de pães de novo. Limpar os aposentos do rei. Entendi. E por tudo que é sagrado, não quebre nada. Ela me fuzilou com os olhos. O rei Thorne não é conhecido por sua paciência com acidentes. Ótimo, sem pressão nenhuma. 20 minutos depois, eu estava subindo as escadas até a ala real do palácio, com um carrinho de limpeza que parecia ter vida própria e insistia em bater em cada quina de parede. Meu coração batia tão rápido que eu jurava que todos os lobos do palácio podiam ouvi-lo. Os corredores da ala real eram diferentes, mais silenciosos, mais luxuosos. Os tapetes eram tão macios que meus pés afundavam neles, e as paredes eram decoradas com tapeçarias antigas que contavam histórias de batalhas gloriosas e alfas lendários. Eu me sentia ainda mais fora de lugar do que o normal. Quando cheguei à porta dupla de carvalho maciço que marcava os aposentos do rei, eu respirei fundo 3 vezes. Bati de leve. Nenhuma resposta. Bati de novo, mais forte. Silêncio. Graças à lua, ele não estava lá. Eu empurrei a porta pesada e entrei no que só podia ser descrito como o covil de um lobo muito, muito solitário. O quarto era enorme, mas estranhamente vazio. Não havia fotos, nem objetos pessoais, nem nada que indicasse que um ser humano, ou melhor, um lobo, realmente vivia ali. Apenas móveis escuros, uma cama imensa com lençóis pretos impecáveis, uma lareira apagada e uma estante cheia de livros antigos que pareciam não ter sido tocados em anos. Tudo cheirava a ele. Pinho. Terra molhada. Algo selvagem e perigoso que fazia meu lobo interior se agitar de um jeito que eu não queria analisar muito de perto. Eu sacudi a cabeça e comecei a trabalhar. Tirei o pó das estantes. Varri o chão. Arrumei os livros que estavam levemente tortos. E tentei, com todas as minhas forças, não fuçar demais. Mas então eu vi. Na mesinha de cabeceira, meio escondida atrás de uma pilha de documentos, havia uma redoma de vidro. E dentro dela, perfeitamente preservada, havia uma rosa. Mas não era uma rosa comum. Ela era negra. Negra como a noite sem lua. Cada pétala parecia feita de veludo sombrio, e no centro, pequenos espinhos prateados brilhavam como estrelas mortais. Era a coisa mais linda e mais assustadora que eu já tinha visto. Eu não deveria tocar. Eu sabia que não deveria tocar. Mas sabe quando você vê uma placa escrita "não toque" e seu cérebro imediatamente grita: mas e se eu tocar só um pouquinho? Foi exatamente isso. Eu me aproximei devagar, como se a rosa fosse explodir se eu fizesse um movimento brusco. A redoma tinha uma fechadura minúscula, mas estava destrancada, apenas apoiada ali, como se estivesse esperando por alguém. Por mim. Eu estendi a mão, peguei a borda da redoma de vidro e a levantei com cuidado. A rosa ficou exposta, vulnerável, e o perfume que emanou dela foi inebriante. Não era doce como rosas normais. Era amargo, selvagem, com um toque de magia antiga que fez minha pele formigar. Você é linda, sussurrei, como se a rosa pudesse me ouvir. E então, porque o universo tem um senso de humor terrível, eu tropecei. No meu próprio pé. Eu tropecei no meu próprio maldito pé, desequilibrei, e no movimento desesperado para não cair de cara no chão, minha mão se fechou ao redor da rosa. A dor foi instantânea. Um dos espinhos prateados perfurou a ponta do meu dedo indicador, e eu soltei um gritinho abafado, enquanto uma gota de sangue escorria pela minha pele e caía direto no centro da rosa negra. Por um segundo, nada aconteceu. E então, o mundo explodiu em luz prateada. A rosa brilhou como se tivesse sido incendiada por dentro, e uma onda de energia me atravessou como um raio. Eu senti algo se partir dentro do meu peito, algo que eu nem sabia que estava lá. E então, tudo ficou
diferente. Mais nítido. Mais intenso. Como se um véu tivesse sido arrancado dos meus olhos. Eu deixei a rosa cair de volta na redoma, cambaleei para trás e segurei meu dedo ferido contra o peito. Meu coração batia tão rápido que eu achei que fosse desmaiar. O que foi isso? Sussurrei para o quarto vazio. E então, para meu horror absoluto, a porta se abriu. E lá estava ele, o Rei Thorn. Ele entrou no quarto com aquela presença avassaladora que fazia o ar parecer mais pesado. Os olhos âmbar fixos em mim com uma intensidade que me fez querer derreter no chão. Ele vestia roupas escuras de treino, e havia uma fina camada de suor na testa, como se tivesse acabado de voltar de um treino matinal. E então, ele parou. Parou no meio do quarto, as narinas se alargando, e eu vi algo impossível acontecer. Seus olhos se arregalaram. O Rei Thorn, o homem que nunca demonstrava emoção, pareceu completamente chocado. Você... A voz dele era rouca, quase incrédula. Você tocou na rosa. Não era uma pergunta, era uma acusação. E então, porque meu cérebro aparentemente decidiu que aquele era o momento perfeito para entrar em pânico total, eu abri a boca e as palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Sim, toquei. E desculpa, eu não queria, mas ela era tão bonita e eu tropecei, e agora meu dedo está sangrando. E nossa, você tem braços muito grandes. Silêncio. Silêncio absoluto e mortal. Eu pisquei. Ele piscou. E então eu senti meu rosto pegar fogo quando percebi o que eu tinha acabado de dizer. Espera. Eu levantei a mão livre, como se isso fosse me ajudar. Eu não quis dizer... Quer dizer, eu quis dizer. Mas não era para sair desse jeito. Eu só... Braços grandes. A voz dele era tão baixa que era quase um rosnado. Fortes. Eu me corrigi desesperadamente. Braços fortes, musculosos, tipo de um jeito respeitoso. De longe, que eu nunca pensei em tocar. Pensei sim, nem um pouco. Nunca. Dá vontade de morder. Ai, deusa. Mentira. Era mentira. E a coisa mais estranha foi que assim que a palavra nunca saiu da minha boca, eu senti uma fisgada aguda no peito, como se meu corpo estivesse me repreendendo por tentar mentir. Os olhos do Rei Thorn se estreitaram, e ele deu um passo em minha direção. Qual é o seu nome? Liora. A resposta saiu automática. Liora Ashwood. Eu trabalho nas cozinhas e estou aqui porque a senhora Vera quebrou o tornozelo e eu sou a única ômega disponível hoje. Mas honestamente, isso foi um erro terrível da parte dela porque eu sou uma desastrada crônica e acabei de provar isso tocando na sua rosa proibida, que sinceramente deveria estar com uma placa de não toque em letras garrafais, porque agora eu estou sangrando e falando demais, e você está me olhando como se quisesse me estrangular ou me beijar, e eu realmente não sei qual das... Duas opções me assusta mais. Silêncio de novo. Mas dessa vez, algo mudou na expressão dele. Seus olhos âmbar deslizaram do meu rosto para o meu dedo ensanguentado, depois para a rosa na redoma, e então de volta para mim. E pela primeira vez desde que eu o conhecia, eu vi algo além de frieza naquele olhar. Eu vi fome. Você não consegue parar de falar, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Não, eu concordei desesperadamente. Não consigo. É como se meu filtro mental tivesse evaporado. Tudo que eu penso, eu falo. E isso é horrível porque eu penso muitas coisas inapropriadas, tipo como você cheira bem mesmo depois de treinar e como sua voz é meio sexy quando você fica sério e... Eu tapei minha boca com as duas mãos, os olhos se arregalando em horror puro. E então, para meu choque absoluto, o Rei Thorn fez algo que eu nunca, jamais, pensei que veria. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, que desapareceu tão rápido que eu quase achei que tinha imaginado. Mas estava lá. Um fantasma de diversão nos lábios dele. Interessante, ele disse baixinho, dando mais um passo em minha direção. Muito interessante. E então ele parou bem na minha frente,
tão perto que eu podia sentir o calor emanando do corpo dele. Você vai ficar aqui. Não era um pedido. Era uma ordem. Não saia deste quarto até eu voltar. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la. Você vai me prender? Me exilar? Me jogar numa masmorra? Porque eu honestamente acho que todas essas opções são melhores do que continuar falando sem parar na frente de você e... Ele colocou um dedo sobre meus lábios, me silenciando instantaneamente. O toque foi suave, quente, elétrico. E meu lobo interior praticamente uivou de prazer. Silêncio, pequena ômega. A voz dele era um rosnado baixo que me fez tremer. Eu preciso de respostas. E você... Seus olhos brilharam com algo perigoso. Você vai me dar todas elas. E então ele saiu do quarto, me deixando sozinha com meu dedo sangrando, meu coração acelerado, e a certeza absoluta de que minha vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Porque a rosa não era apenas uma rosa. E o rei Thorne não estava apenas curioso. Ele estava caçando. E eu, aparentemente, era a presa. Eu fiquei sozinha naquele quarto por exatos 15 minutos. Eu sei porque contei cada segundo, tentando desesperadamente não tocar em mais nada, não quebrar mais nada, e principalmente, não pensar em como os lábios do rei Thorne pareciam macios, apesar da expressão sempre dura. Ops. Pensei de novo. Para de pensar nele. Sussurrei para mim mesma, andando de um lado para o outro do quarto. Para de pensar nos braços dele, ou no cheiro dele, ou em como seria se ele te encurralasse contra aquela parede e... A porta se abriu. Eu congelei no meio do quarto, o rosto imediatamente pegando fogo. Por favor, Lua, me diz que ele não ouviu isso. Mas a expressão no rosto de Thorne quando ele entrou, acompanhado por uma mulher alta de cabelos prateados e olhos violeta brilhantes, me disse que sim, ele tinha ouvido. E pior, ele estava tentando não sorrir de novo. Liora. A voz dele tinha um tom de diversão mal disfarçado. Esta é Morgana, a feiticeira ancestral da nossa matilha. A mulher me estudou com uma intensidade que fez meu lobo se encolher. Ela era linda de uma forma sobrenatural, com a pele pálida como porcelana e vestida com túnicas escuras que pareciam feitas de sombras líquidas. Então essa é a ômega desastrada que quebrou minha maldição mais complexa. Morgana disse, a voz melodiosa, mas com um toque de irritação. Eu não quebrei! Protestei automaticamente. Quer dizer, quebrei sim, mas foi sem querer. Eu só estava limpando, e a rosa era tão bonita, e eu sou uma idiota. E agora estou falando demais de novo, e você é muito intimidante, e eu gostaria de poder mentir nesse momento. E dizer que não estou apavorada, mas estou completamente apavorada. Silêncio. Morgana piscou lentamente. Depois olhou para Thorne. Ela realmente não consegue mentir. Nem omitir, Thorne confirmou, cruzando os braços sobre o peito. Tudo o que ela pensa, ela fala. Fascinante. Morgana se aproximou, erguendo uma mão em direção ao meu rosto. Eu senti uma onda de magia percorrer minha pele, fria e formigante como gelo derretendo. A maldição inverteu perfeitamente. Você tocou a rosa sem malícia, sem intenção de manipular o alfa, e por isso o feitiço se voltou contra você. Espera, isso é culpa dele? Eu apontei para Thorne sem pensar. Ele criou essa rosa amaldiçoada. Por quê? Ele tem problemas com confiança? Porque, sinceramente, isso explica muita coisa, tipo, por que ele nunca sorri e sempre parece estar carregando o peso do mundo nos ombros que, por sinal, são muito largos e... Liora. A voz de Thorne tinha um tom de aviso, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia perigosamente próximo de diversão. Eu tapei a boca com as mãos. Morgana suspirou. A Rosa da Verdade Silenciosa foi criada há 7 anos, a pedido do rei Thorne, após um incidente doloroso. A maldição foi projetada para protegê-lo de mentiras e manipulações, mantendo seu coração fechado para laços emocionais falsos. Mas... Perguntei através dos dedos ainda presos nos meus lábios. Mas toda maldição tem uma brecha.
Morgana continuou, olhando diretamente para mim. Se alguém de coração puro e sem intenções maliciosas tocasse a rosa, a maldição se inverteria. Essa pessoa ficaria incapaz de mentir, e o laço de mate do Alfa despertaria. Meu coração parou. Laço de mate? Repeti, baixando as mãos devagar. Como em laço de mate de verdade? Tipo, aquela coisa de almas gêmeas lobisomem que eu achava que era só lenda romântica contada nas histórias da cozinha? Thorne não respondeu, mas a forma como seus olhos âmbar se fixaram em mim, intensos e impossíveis de interpretar, me deu a resposta. Não. Eu sacudi a cabeça, recuando um passo. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou uma ômega de cozinha. Você é o rei Alfa. Isso é ridículo. Isso é impossível. Isso é real. Thorne interrompeu, dando um passo em minha direção. Eu senti no momento em que seu sangue tocou a rosa. Senti meu lobo despertar depois de 7 anos adormecido. Senti o laço se formar como uma corrente viva entre nós. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Mas eu não sinto nada. Menti desesperadamente. A dor que atravessou meu peito foi imediata e brutal, como se alguém tivesse enfiado uma adaga entre minhas costelas. Ai! Eu me curvei, segurando o peito. Ok, eu menti. Eu sinto sim. Eu sinto desde que entrei neste quarto pela primeira vez, como se algo tivesse acordado dentro de mim, e quando você me tocou, foi como ser eletrocutada, mas de um jeito bom, e eu não queria admitir porque é assustador e inapropriado e... Respira. Thorne ordenou de repente na minha frente, as mãos segurando meus ombros. A maldição te pune quando você tenta mentir. Então não minta. Isso é horrível. Choraminguei. Como eu vou sobreviver sem poder dar desculpas educadas, ou fingir que gosto de pessoas irritantes, ou dizer que estou bem quando não estou? Para minha surpresa absoluta, Thorne riu. Foi uma risada baixa, rouca, que saiu do peito dele como um trovão distante. E foi o som mais lindo que eu já tinha ouvido na vida. Você é refrescante, ele disse. E havia algo perigosamente próximo de afeição em sua voz. E você é perturbadoramente atraente quando ri. Respondi antes de poder me deter. Sério, você deveria fazer isso mais vezes. Transforma seu rosto todo. Faz você parecer menos assustador e mais... humano. Não que você não seja humano. Tecnicamente, lobo. Mas você entendeu. Morgana pigarreou. Vocês dois são adoráveis, mas precisamos discutir a solução. Eu e Thorne nos afastamos rapidamente, mas ele manteve uma mão no meu braço, como se não quisesse me soltar. Meu lobo interior praticamente ronronou. Qual é a solução? Thorne perguntou, a voz voltando àquele tom sério de rei. Morgana suspirou de novo, como se estivesse explicando algo óbvio para crianças teimosas. A maldição pode ser quebrada de 3 formas. Primeira, Liora precisa receber um beijo verdadeiro de amor correspondido do Alfa. Meu rosto pegou fogo. Thorne ficou muito, muito quieto. Segunda, ele perguntou, a voz tensa. Você destrói a rosa, mas isso terá um preço. Morgana o alertou. A maldição se tornará permanente em você. Seu laço de mate será enterrado para sempre, e você nunca mais será capaz de confiar ou amar verdadeiramente. E a terceira? Eu perguntei rapidamente, porque a segunda opção parecia pior do que a minha situação atual. Morgana me encarou. Você vive com a maldição. Aprende a conviver com a honestidade brutal, até que ela não seja mais uma prisão, mas uma escolha. Isso nem é uma solução, protestei. Não, Morgana concordou. Mas é uma opção. Thorne soltou meu braço e se afastou, passando a mão pelo cabelo num gesto frustrado. Me deixem sozinhos, ele ordenou. Morgana inclinou a cabeça e saiu do quarto sem uma palavra. Eu fiquei congelada no lugar, sem saber se deveria ir embora ou ficar. Você não, Liora, Thorne disse baixinho. Fica. Então eu fiquei.
Nós ficamos em silêncio por um longo momento. Thorne parado perto da janela, olhando para os jardins do palácio. Eu no meio do quarto, mordendo o lábio e tentando não soltar mais nenhuma verdade inconveniente. Você deve estar me odiando agora. Ele disse finalmente, sem se virar. Não. A resposta saiu automática, honesta. Eu deveria. Mas não odeio. Eu só... Não entendo por que você criou essa maldição. Que incidente doloroso foi esse? Ele ficou quieto por tanto tempo que eu achei que não fosse responder. Mas então ele falou. 7 anos atrás, eu estava prometido. Um casamento arranjado com a filha do Alfa da Matilha do Norte. Ela se chamava Celeste, e eu achei que estava apaixonado. Achei que ela também estava. Meu peito apertou com algo que parecia suspeitosamente com ciúmes. O que aconteceu? Ela estava me usando. A voz dele era dura, cortante. Para ter acesso ao trono, para espionar minha matilha em benefício do pai dela. E quando eu descobri, quando eu a confrontei, ela riu de mim. Disse que eu era fácil de manipular. Patético. Você não é patético, eu disse imediatamente, com tanta convicção que até me surpreendi. Thorne finalmente se virou para me olhar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te vejo, respondi, dando um passo em direção a ele. Eu te vejo caminhar pelos corredores do palácio e cumprimentar cada lobo pelo nome. Te vejo parar para ouvir as reclamações dos ômegas de baixa patente sobre a comida da cantina. Te vejo treinar até ficar exausto porque você se recusa a pedir que seus guerreiros façam algo que você mesmo não faria. Você não é patético. Você é... bom. E ela era uma idiota por não ver isso. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo elétrico. Thorne me observou com aqueles olhos âmbar intensos, e então fez algo que me deixou sem ar. Ele sorriu. De verdade dessa vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Né? Você é perigosa, pequena ômega, ele disse baixinho, se aproximando de mim com passos lentos e calculados. Muito mais perigosa do que qualquer inimigo que eu já enfrentei. Por quê? Sussurrei, meu coração disparando. Porque você me faz querer confiar de novo. Ele parou bem na minha frente, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele. E eu jurei que nunca faria isso. Eu não vou te machucar, prometi, e era a verdade mais pura que eu já tinha dito na vida. Eu sei. Ele ergueu a mão e passou o polegar pela minha bochecha num gesto tão suave que eu quase desmoronei. É por isso que você é perigosa. E então, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a porta do quarto explodiu em lascas. 3 lobos em forma de combate invadiram o espaço, seguidos por uma mulher alta de cabelos castanhos e olhos frios como gelo. Meu rei, ela disse com falsa preocupação. Fomos informados de que uma ômega desconhecida invadiu seus aposentos e o atacou. Viemos resgatá-lo. Thorne se virou para ela com uma expressão que poderia congelar o inferno. Conselheira Elara, que surpresa oportuna. A mulher, Elara, sorriu. Mas era o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Apenas cumprindo meu dever de proteger nosso rei. Ela não me atacou. Thorne disse friamente. E você não foi chamada. Os olhos de Elara deslizaram para mim, e o desprezo foi instantâneo. E quem é essa... Omega? Ninguém. Eu respondi automaticamente, meu instinto de invisibilidade voltando. Só a faxineira que... A dor perfurou meu peito de novo. Ai. Ok, não sou ninguém. Sou alguém. Sou a ômega que acidentalmente tocou na rosa proibida do rei. E agora não consigo mentir e aparentemente somos mates e isso é super estranho e inconveniente. E você claramente me odeia já, o que é justo porque eu também não gostei de você no segundo em que entrou aqui com essa cara de falsa preocupação. O silêncio foi ensurdecedor. Elara ficou pálida, depois vermelha. Mates? Ela repetiu, a voz estridente. Aparentemente, confirmei, porque negar agora seria inútil e doloroso. E então eu vi. Vi a raiva lampejando nos olhos dela, a inveja, a ambição ferida. E eu soube,
com a certeza cristalina que vinha da minha maldição de honestidade brutal. Elara queria Thorne para ela, e ela não ia deixar uma ômega de cozinha ficar no caminho. Se olhares pudessem matar, eu estaria morta 3 vezes só pela intensidade com que a conselheira Elara me fuzilava naquele momento. Isso é absurdo, ela disse, a voz controlada mas trêmula de raiva. Uma ômega de cozinha não pode ser a mate de um rei alfa. É biologicamente impossível. É o que a lua decidiu. Thorne a interrompeu, a voz cortante como lâmina. E questionar o laço de mate é questionar os próprios deuses, conselheira. Elara cerrou os dentes. Eu vi a luta interna acontecendo no rosto dela, entre o que ela queria dizer e o que era politicamente aceitável dizer na frente do rei. Claro, meu rei, ela disse finalmente, fazendo uma reverência rígida. Peço desculpas por minha surpresa. É apenas que, bem, a tradição dita que a tradição pode ir para o inferno. Eu cortei antes de poder me deter. Desculpa. Não era para sair assim, mas é verdade. Você claramente está com ciúmes e frustrada porque achou que tinha uma chance com ele. Mas agora apareceu uma ômega desastrada que furou o dedo numa rosa e estraga todos os seus planos ambiciosos. O rosto de Elara ficou vermelho vivo. Como você ousa? Ela não pode evitar. Thorne interrompeu, e havia um toque de diversão perigosa em sua voz. Liora está amaldiçoada. Ela não consegue mentir. Então tudo que sai da boca dela é verdade absoluta. Vi o momento exato em que a informação processou no cérebro de Elara. E vi o momento em que ela percebeu o quão perigoso isso poderia ser para ela. Fascinante, ela disse, forçando um sorriso falso. Então, se eu perguntar qualquer coisa, você terá que responder com a verdade? Infelizmente, sim. Respondi, sentindo o perigo se aproximar. Perfeito. Os olhos dela brilharam. Então me diga, pequena ômega, você realmente acha que é digna de ser aluna deste reino? Você, que passa os dias descascando batatas e tropeçando nos próprios pés? A dor da verdade bateu forte. Não. A palavra saiu antes que eu pudesse detê-la. Eu não me acho digna. Eu sou desastrada, invisível, sem treinamento, sem educação formal, sem nada que uma aluna deveria ter. Eu provavelmente vou envergonhar Thorne na frente de toda a corte e fazer papel de idiota em cada evento oficial. E... chega. A voz de Thorne cortou o ar como um trovão. Eu fechei a boca imediatamente, surpresa pela intensidade da raiva nos olhos dele. Mas a raiva não estava direcionada a mim. Estava direcionada a Elara. Você está dispensada, conselheira, ele disse, a voz baixa e mortal. E da próxima vez que tentar manipular ou humilhar minha mate, vai descobrir que minha paciência tem limites muito curtos. Elara empalideceu, mas manteve a compostura. Claro, meu rei. Ela fez outra reverência, mas quando seus olhos encontraram os meus por um segundo, vi a promessa ali. Isso não tinha acabado. Quando ela saiu do quarto com seus guarda-costas, eu deixei escapar um suspiro trêmulo. Desculpa, murmurei. Eu não deveria ter. Não se desculpe por falar a verdade, Thorne disse, se virando para mim. Mas quero que você entenda algo, Liora. Olha para mim. Eu ergui os olhos para encontrar os dele. Você acha que dignidade vem de títulos? De educação formal? De saber qual garfo usar em jantares chiques? Ele deu um passo em minha direção. Dignidade vem de caráter, de bondade, de coragem. E você tem isso em abundância. Eu sou uma covarde. Admiti, porque era verdade. Eu passo a vida me escondendo, me fazendo invisível porque é mais fácil do que arriscar ser vista e julgada. E mesmo assim, ele continuou, agora tão perto que eu podia sentir o calor dele. Você enfrentou Elara. Falou sua verdade, mesmo sabendo que seria doloroso. Isso não é covardia, Liora. Isso é coragem. Meu coração batia tão rápido que eu jurava que ele podia ouvi-lo. Você está sendo gentil demais comigo, sussurrei. Estou sendo honesto.
E ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Talvez sua maldição esteja me contagiando. Eu ri, um som trêmulo e nervoso. Isso seria terrível para um rei. Imagine não poder fazer diplomacia ou mentir em negociações. Imagine, ele concordou, mas estava sorrindo. O momento se estendeu entre nós, carregado e elétrico. E então, meu estômago roncou, alto, constrangedor. Thorne piscou. Depois riu. Quando foi a última vez que você comeu? Café da manhã. Que foi a... Eu calculei mentalmente. 6 horas atrás. Eu estava tão nervosa com a ideia de limpar seu quarto que mal consegui comer mesmo. Ele balançou a cabeça, mas ainda estava sorrindo. Vem, vou te alimentar. Você vai me alimentar? Repeti, incrédula. O Rei Alfa vai pessoalmente me levar para comer? Sim. E depois, vamos ter que discutir o que fazer com você. Me exilar para uma ilha deserta soa bem, sugeri. Não. A palavra foi firme, possessiva até. Você fica aqui, comigo. E a forma como ele disse isso, o tom de propriedade e proteção misturados, fez meu lobo interior praticamente se derreter de felicidade. Nós saímos do quarto, e Thorne me guiou pelos corredores. Eu esperava que ele me levasse para a cantina dos servos, mas em vez disso, ele me levou para uma sala privada que eu nunca tinha visto antes. Era menor que a sala de jantar formal, mas ainda assim luxuosa. Uma mesa de madeira escura, cadeiras confortáveis, uma lareira acesa que tornava tudo aconchegante. Senta, ele ordenou gentilmente, puxando uma cadeira para mim. Eu sentei, me sentindo completamente fora de lugar. Thorne saiu por uma porta lateral e voltou alguns minutos depois com uma bandeja cheia de comida. Pão fresco, queijo, frutas, carnes frias e uma sopa que cheirava divina. Você foi buscar comida para mim? Perguntei, estupefata. Você não rei. deveria estar buscando comida. Você deveria estar governando coisas, sendo importante. Eu sou importante o suficiente para fazer o que eu quiser. Ele respondeu, colocando a bandeja na minha frente. E agora, eu quero cuidar de você. Come. Não precisou mandar 2 vezes. Eu ataquei a comida como se não comesse há dias, o que era tecnicamente mentira porque eu tinha tomado café da manhã. Mas 6 horas de estresse e magia amaldiçoada me deixaram faminta. Thorne sentou na minha frente e me observou comer com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O quê? Perguntei com a boca cheia de pão. Por que está me olhando assim? Você é refrescante, ele disse de novo, como se isso explicasse tudo. Você precisa conhecer pessoas mais interessantes se eu sou refrescante, retruquei, pegando um pedaço de queijo. Ele riu baixinho. Liora, eu preciso te perguntar algo. E preciso que você seja completamente honesta comigo. Você percebe que eu não tenho escolha, né? Apontei. Honestidade brutal é meio que minha única opção agora. Bom ponto. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Você sente o laço? O laço de mate entre nós? Eu parei de mastigar. A verdade subiu pela minha garganta como lava quente. Sim. Minha voz saiu baixa, vulnerável. Eu sinto. É como se houvesse uma linha invisível conectando meu peito ao seu. Como se toda vez que você se aproxima, meu lobo interior quer se aconchegar em você. Como se eu pudesse encontrar você no escuro, só seguindo essa sensação. E me assusta porque eu não te conheço, e você não me conhece. Mas meu corpo está convencido de que você é meu, e isso é loucura. O silêncio que seguiu foi intenso. Thorne fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo as palavras. Eu também sinto, ele admitiu quando abriu os olhos de novo. Pela primeira vez em 7 anos, meu lobo está vivo, presente, exigindo que eu te proteja, te alimente, te mantenha perto. E me assusta também porque eu jurei que nunca mais permitiria isso. Então o que a gente faz? Sussurrei. Não sei, ele admitiu. Mas acho que começamos devagar, te conhecendo,
deixando você me conhecer, sem pressão, sem expectativas, sem beijos amaldiçoados para quebrar feitiços? Tentei brincar, mas minha voz saiu trêmula. Os olhos dele escureceram. Se eu te beijar, Liora, não vai ser por causa de uma maldição. Vai ser porque eu quis, porque você quis. E vai ser no momento certo. Meu rosto pegou fogo. Ok. Isso foi inesperadamente sexy de se dizer. E me faz sentir umas coisas estranhas aqui na barriga. Ele sorriu. Aquele sorriso pequeno e devastador que estava se tornando meu favorito. Come mais. Você está muito magra. Estou no peso normal. Protestei. E isso foi meio rude de dizer. Foi preocupação, não rudeza. Ainda assim, rude. Passamos a próxima meia hora assim. Comendo, conversando. E eu descobrindo coisas sobre o Rei Thorn que ninguém mais sabia. Descobri que ele adorava ler, mas nunca tinha tempo. Que seu animal favorito eram corvos porque eles eram inteligentes e leais. Que ele odiava banquetes formais porque achava conversas vazias, exaustivas. Que ele tinha uma cicatriz no ombro esquerdo de uma luta quando era adolescente. E ele descobriu coisas sobre mim. Que eu adorava histórias de aventura. Que eu sempre quis aprender a lutar, mas nunca tive coragem de pedir. Que meu maior medo era ser esquecida. Que eu sonhava, secretamente, com uma vida além das cozinhas. Era fácil. Natural. Como se conhecêssemos um ao outro há anos. E então a porta explodiu de novo. Sério, precisava ser toda vez? Mas dessa vez não era Elara. Era um guerreiro, ensanguentado e ofegante. Meu rei, ele arfou. Estamos sob ataque. A matilha das sombras está nas fronteiras. E eles exigem sua rendição. Ou vão invadir o palácio. Thorn ficou de pé instantaneamente, a expressão mudando de relaxada para comandante de guerra em 1 segundo. Quantos? Pelo menos 50 guerreiros, senhor. E eles têm uma feiticeira com eles. Meu coração afundou. Elara, eu disse de repente. Ela estava envolvida nisso. Eu sei. Eu não sei como eu sei, mas sei. Thorn me olhou, os olhos brilhando com entendimento. Seu instinto, a maldição te deixa sensível a mentiras e manipulações. Você sentiu algo nela. Ela estava estranha demais, confiante demais, como se soubesse que algo estava vindo. Thorn praguejou. Fica aqui, ele ordenou. Tranca a porta. Não sai até eu voltar. Não. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Eu vou com você. Liora, você não tem treinamento. Não tem. Eu tenho a verdade. Eu interrompi. E se Elara estiver trabalhando com eles, se ela estiver mentindo ou escondendo algo, eu vou saber. Eu vou sentir. Você precisa de mim. Ele pareceu prestes a discutir. Mas então parou. Olhou para mim. E eu vi o momento em que ele decidiu confiar. Fica atrás de mim o tempo todo, ele disse finalmente. E se eu mandar você correr, você corre. Entendido? Entendido. Mentira. A dor foi rápida, mas eu a ignorei. Porque se Thorn achava que eu ia deixá-lo enfrentar uma invasão sozinho, enquanto sua conselheira traidora armava nas sombras, ele estava muito enganado. Mates protegiam mates. E aparentemente, eu estava prestes a descobrir se era corajosa de verdade, ou apenas teimosa o suficiente para parecer. O salão principal do palácio estava em caos. Guerreiros corriam em todas as direções, armando-se, organizando defesas, gritando ordens. O cheiro de adrenalina e medo pairava no ar como uma névoa pesada. Thorn me mantinha colada ao seu lado, uma mão protetora nas minhas costas enquanto marchávamos em direção ao salão do trono, onde o conselho já estava reunido. E lá estava ela, Elara, sentada calmamente na mesa do conselho, o rosto uma máscara perfeita de preocupação. Mas eu podia ver. Podia sentir a falsidade emanando dela como fumaça tóxica. Meu rei. Ela se levantou quando Thorn entrou. A situação é grave. A matilha das sombras está exigindo sua rendição imediata ou eles vão... Você os alertou? Eu interrompi.
a voz saindo mais alta do que eu pretendia. Todos os olhos no salão se viraram para mim. Elara piscou, a expressão mudando para a confusão convincente. Perdão? Eu não entendo do que essa... Ômega... está falando. Você alertou a matilha das sombras sobre o momento perfeito para atacar. Continuei, dando um passo à frente mesmo com as pernas tremendo. Você sabia que Thorne estaria distraído hoje. Você sabia que a descoberta do laço de mate causaria confusão no palácio. Você planejou isso. Isso é absurdo, Elara protestou, olhando ao redor para os outros conselheiros. Ela está claramente perturbada. A maldição está afetando seu julgamento. A maldição me impede de mentir. Eu cortei. O que significa que tudo o que eu estou dizendo é verdade absoluta. E a verdade é que você está mentindo. Você está escondendo algo. E eu posso sentir como um gosto podre na boca só de olhar para você. O silêncio no salão era absoluto. Prove. Thorne disse baixinho, mas havia aço na voz dele. Elara, prove que você não está envolvida. Elara empalideceu, mas manteve a compostura. Como eu posso provar algo negativo? Essa ômega está claramente... Onde você estava nas últimas 2 horas? Eu perguntei de repente. Nos meus aposentos, descansando. Meu peito queimou com a mentira dela como se alguém tivesse acendido um fósforo dentro das minhas costelas. Mentira, eu disse segurando o peito. Ela está mentindo. Eu sinto quando alguém mente perto de mim. É como uma agulha atravessando meu coração. Um dos conselheiros mais velhos, um lobo grisalho chamado Marcos, se inclinou para a frente. Interessante. Liora, me diga algo. Você gosta de mim? Eu pisquei com a pergunta inesperada. Eu não te conheço bem o suficiente para gostar ou não gostar de você, mas você tem um rosto gentil e cheira a pinho e tabaco, o que é agradável. Marcos sorriu. E você acha que sou um traidor? Não. Você ama essa matilha. Você daria sua vida por ela sem hesitar. Correto. Ele se virou para Elara. Agora, conselheira, me diga. Onde você realmente estava nas últimas 2 horas? Elara cerrou os dentes. Eu já respondi essa pergunta. E eu digo que você mentiu. Repeti. E vou continuar dizendo até que você admita a verdade, porque eu fisicamente não consigo fazer outra coisa. Vi o momento em que Elara percebeu que estava encurralada. Vi a raiva, o desespero, e então, a aceitação fria. Muito bem, ela disse, a voz perdendo toda a falsidade. Você quer a verdade, pequena ômega? Aqui está. Sim, eu alertei a matilha das sombras. Sim, eu planejei esse ataque. E sim, eu fiz tudo isso porque você não merece ser Luna. Você não merece ele. Sussurros chocados ecoaram pelo salão. Thorne ficou muito, muito quieto. O tipo de quietude que precede uma tempestade. Por quê? Ele perguntou, a voz mortal. Elara, eu confiei em você. Te dei uma posição de poder no conselho. Por que me trair? Porque eu te amo. Ela gritou, toda a compostura desmoronando. Eu sempre te amei. Eu esperei 7 anos, Thorne. 7 anos esperando você se recuperar de Celeste. 7 anos sendo sua conselheira leal, sua confidente, sua amiga. Esperando que você finalmente me visse. E você achou que trair minha matilha ia me fazer te amar? Thorne perguntou incrédulo. Eu achei que se ela não existisse, Elara apontou para mim com ódio. Você eventualmente escolheria alguém adequado, alguém forte, alguém como eu. Alguém manipuladora, ambiciosa e disposta a sacrificar vidas inocentes por orgulho ferido? Eu perguntei, e não havia raiva na minha voz. Apenas pena. Elara, você não o ama. Você ama a ideia dele, a ideia de ser Luna, do poder que isso traria. Se você realmente o amasse, iria querer a felicidade dele acima da sua ambição. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. E você acha que uma ômega desastrada de cozinha vai fazer ele feliz? Não sei, admiti honestamente.
Eu provavelmente vou tropeçar durante a cerimônia de coroação e derrubar vinho no meu vestido e dizer coisas inapropriadas em jantares formais. Mas vou tentar. Vou tentar todos os dias ser alguém digno dele. E a diferença entre eu e você é que eu não vou mentir ou manipular para conseguir isso. Antes que Elara pudesse responder, um guerreiro irrompeu no salão. Meu rei! Eles romperam o portão sul! Estão vindo! Thorne se virou imediatamente para o conselho. Marcos, assume o comando da defesa leste. Kiran, oeste. Eu vou para o portão sul. Ele olhou para 2 guerreiros próximos. Prendam a conselheira Elara. Ela vai responder por traição quando isso acabar. Elara foi arrastada para fora, ainda gritando, enquanto Thorne e os guerreiros se moviam para a batalha. Eu o segui, ignorando os protestos. E então, quando chegamos ao pátio principal e vi a horda de lobos das sombras invadindo, uma ideia maluca se formou na minha cabeça. Thorne, gritei acima do barulho. Me deixa falar com eles. O quê? Não, você vai... Me escuta, interrompi, segurando seu braço. Eles estão aqui porque Elara prometeu que vocês estavam fracos. Prometeu que seria uma invasão fácil. Mas e se eles souberem que foi tudo mentira? E se eles souberem que foram manipulados? Liora, eles não vão te ouvir. Vão sim, porque eu não posso mentir. E lobos sentem verdade como sentem mentira. Eles vão saber que tudo o que eu disser é real. Thorne me olhou por um longo momento. E então, para minha surpresa, ele acenou com a cabeça. Fica atrás de mim. Nós avançamos até a frente da defesa. Thorne ergueu a mão e, milagrosamente, a luta parou. Ambos os lados recuaram, esperando. O líder da matilha das sombras, um lobo enorme com cicatrizes atravessando o rosto, deu um passo à frente. Rei Thorne, ele grunhiu. Viemos pela sua rendição. Por quê? Thorne perguntou, a voz calma, mas mortal. Nossas matilhas estão em paz há 3 anos. Por que quebrar isso agora? Porque sua conselheira nos disse que você estava fraco, que seu reino estava em caos, que era o momento perfeito para tomar o que deveria ser nosso. E vocês acreditaram? Eu gritei, dando um passo à frente antes que Thorne pudesse me deter. Vocês realmente acreditaram que o rei alfa mais forte do continente estaria fraco porque encontrou sua amate? O líder das sombras me olhou com confusão. Quem é você? Eu sou Liora. Sou a amate dele. E estou amaldiçoada para falar apenas a verdade. Então você vai saber que tudo o que eu disser é real. Respirei fundo. A conselheira Elara mentiu para vocês. Ela os usou. Ela queria que vocês atacassem para que ela pudesse se livrar de mim e assumir o poder. Vocês foram peões no jogo dela. Senti a verdade reverberando em minhas palavras como ondas no ar. E vi, pelo jeito que o líder das sombras se enrijeceu, que ele também sentiu. Ela está dizendo a verdade, um dos guerreiros das sombras murmurou. Eu posso sentir. Não há falsidade nela. O líder me estudou por um longo momento. Prove. Prove que você não pode mentir. Você é intimidante e seu rosto é assustador, mas você tem olhos gentis e provavelmente é um bom líder que se importa com sua matilha. E eu acho que você foi enganado por uma mulher manipuladora. E isso não é culpa sua, mas também não é desculpa para matar pessoas inocentes. Disparei, tudo saindo numa enxurrada. Silêncio. E então, surpreendentemente, o líder das sombras riu. Ela realmente não consegue mentir, ele disse, balançando a cabeça. E se ela não pode mentir? Ele olhou para Thorne. Então fomos enganados. Sim, Thorne confirmou. E agora você tem uma escolha. Continuar essa batalha sem sentido e perder guerreiros por nada. Ou recuar. E nós discutimos reparações pelo engano que foi causado. O líder considerou por um momento que pareceu eterno, e então ele recuou. Recuamos. Mas quero a cabeça da conselheira que nos enganou. Não, eu disse imediatamente. Não a morte. Exílio. Ela vai viver com a consequência das escolhas dela, mas não vamos nos tornar assassinos por vingança.
Thorne me olhou surpreso. Liora. Justiça, não vingança, eu disse firmemente. É isso que uma verdadeira Luna faria, certo? Seria justa, seria misericordiosa onde possível, mas firme onde necessário. O líder das sombras bufou, mas havia respeito em seus olhos. Sua amante tem coragem, Rei Thorne. Eu aprecio isso. Cuide bem dela. Sempre, Thorne respondeu. E o jeito que ele disse isso, a certeza absoluta, me fez tremer. A matilha das sombras recuou, e em questão de minutos, o pátio estava vazio. Thorne se virou para mim, e havia algo selvagem e admirado em seus olhos. Você acabou de evitar uma guerra, ele disse baixinho. Eu só falei a verdade, respondi, tremendo agora que a adrenalina estava passando. É literalmente tudo que eu sei fazer. E então minhas pernas cederam. Thorne me pegou antes que eu caísse, me erguendo em seus braços como se eu não pesasse nada. Você é impossível, ele murmurou contra meu cabelo. Teimosa, corajosa e completamente impossível. Você esqueceu, desastrada, resmunguei contra seu peito. Nunca poderia esquecer. Ele me carregou de volta para o palácio, para seus aposentos, e me colocou gentilmente na cama enorme. Descansa, ele ordenou. Vou resolver as coisas com o conselho e volto. Espera. Segurei sua mão antes que ele pudesse ir. Thorne. Sobre a maldição. Morgana disse que ela quebra com um beijo verdadeiro de amor correspondido. Ele olhou para nossas mãos entrelaçadas. Eu sei. E você acha que... Não agora, ele disse gentilmente. Não quando você está exausta. Não quando acabamos de evitar uma guerra. Quando eu te beijar, Liora, vai ser porque é o momento certo. Não porque uma maldição exige. Meu coração inchou. Ok, sussurrei. Mas... eu acho que já estou me apaixonando por você. E não é por causa do laço de mate. É porque você é gentil e engraçado quando se permite ser, e você cuida das pessoas e... Ele me silenciou com um dedo nos lábios. Eu sei. E ele sorriu. Aquele sorriso devastador. Eu também. E então ele saiu, me deixando sozinha com meu coração acelerado e a certeza de que, com maldição ou não, eu tinha encontrado meu lar. 2 semanas depois, eu estava na cozinha, ajudando a preparar o jantar. Porque mesmo sendo tecnicamente a futura Luna agora, eu me recusava a ficar parada sem fazer nada, quando senti. Algo mudou. Olhei para baixo e vi a pequena cicatriz no meu dedo, a marca do espinho da rosa, brilhando levemente antes de desaparecer completamente. O que... comecei a dizer, mas então entendi. A maldição tinha quebrado. Não por um beijo, não por magia, mas porque nas últimas 2 semanas eu tinha aprendido algo crucial. Eu não precisava mais da maldição para ser honesta. Eu escolhia ser. Corri pelos corredores, procurando por Thorne, e o encontrei na biblioteca, cercado de livros como sempre. Quebrou, anunciei ofegante. A maldição quebrou. Ele ficou de pé imediatamente. Como? Não sei. Mas tentei mentir como teste. Eu acho que você é feio. Nenhuma dor. Nenhuma punição. Mas também nenhum impulso para mentir. Mas isso é mentira, continuei. Você é lindo. E eu escolho te dizer isso. Não porque sou forçada, mas porque quero. Thorne me olhou por um longo momento. E então ele atravessou a biblioteca em 3 passos longos, me pegou pela cintura e me beijou. Foi diferente de qualquer coisa que eu já tinha imaginado. Não havia magia dourada. Não havia explosões de luz. Apenas ele e eu, a verdade entre nós. E a certeza de que isso era real. Quando nos separamos, estávamos ambos sorrindo. Então, ele murmurou contra meus lábios. Luna Liora, como soa. Como uma possibilidade aterrorizante que provavelmente vai me fazer tropeçar durante a cerimônia de coroação. Provavelmente, ele concordou. Mas vou tentar. Eu sei.
Ele me beijou de novo, mais suave dessa vez. E vai ser perfeito. Desastres e tudo mais. E ele estava certo. 3 meses depois, eu tropecei durante a cerimônia de coroação, obviamente. Derrubei vinho no meu vestido no banquete, claro. E dei um discurso que fez metade da corte rir e a outra metade chorar, porque eu não conseguia usar palavras bonitas, apenas verdades simples. Mas era meu. Era real. E quando Thorne me segurou naquela noite, no nosso quarto agora compartilhado, e sussurrou que me amava, eu soube que cada tropeço, cada momento desastrado, cada verdade inconveniente tinha valido a pena. Porque no final, a rosa proibida não me amaldiçoou. Ela me libertou. Para ser exatamente quem eu sempre deveria ter sido. Honesta, corajosa, amada. E completamente, maravilhosamente, imperfeita. E assim, a ômega mais desastrada do reino se tornou a aluna mais honesta da história, porque às vezes, a maldição que pensamos ser nossa ruína é apenas o universo nos forçando a ser quem sempre deveríamos ter sido. Liora não precisava de filtros. Ela precisava de alguém que amasse sua verdade. E Thorne não precisava de paredes. Ele precisava de alguém que as derrubasse com honestidade brutal. Se você acredita que o amor verdadeiro começa com verdade nua e crua, deixa seu like aqui. Comenta qual foi a parte mais engraçada dessa história. E se inscreve no canal porque toda semana tem história nova de alfas que não sabem lidar com ômegas incríveis. Até a próxima, meu povo. E lembra, mentir é fácil. Amar de verdade é para os corajosos.